Olá pessoal, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito de mecanização agrícola. Esse é um tema muito importante na formação de qualquer profissional do ramo das ciências agrárias, porque a tendência é cada vez mais nós mecanizarmos os processos agrícolas. Toda cultura ela tem alguma etapa da sua produção que pode ter algum processo mecanizado. Então nós vamos falar algumas questões importantes, relevantes aqui nos próximos 15 minutos aproximadamente. É claro que faremos um breve resumo, né, do que é todo o contexto da mecanização. Bom, hoje, para se produzir em larga escala, nós precisamos trabalhar com mecanização. E às vezes até pequena escala, sempre há algum nível de mecanização possível de ser adotado. Então, não há dúvida de que a mecanização ela é extremamente importante para os processos de produção do agronegócio do Brasil e do mundo de modo geral. Isso porque a mecanização ela reduz o tempo, né, na realização das operações agrícolas, né? Imagina você colher uma lavoura de milho aí, de 1.000 hectares com a força apenas manual do homem, né? É totalmente inviável a gente realizar essa operação de forma manual, né? A mecanização também ela aumenta a produtividade do trabalhador no campo, tanto do ponto de vista de poder aumentar a força física do trabalho, né? Como também a capacidade de aumentar a capacidade de área trabalhada por cada homem no campo. Além disso, ela torna o trabalho menos árduo e mais atrativo, né? Isso aqui é muito interessante porque há uma tendência de as pessoas que trabalham no campo irem para a cidade. Esse processo migratório ele é histórico, exatamente pela questão de trabalho no campo às vezes não ser tão atrativo, né? Então a máquina, a mecanização, ela torna esse trabalho mais atrativo, ou seja, a pessoa com menos esforço, com a melhor qualidade de vida, consegue ficar no campo e realizar as atividades de modo mais sem demandar muito esforço físico, né? Desde que obviamente seja realizado utilizando os aspectos técnicos ditos dentro da área que atua, né? Melhora a qualidade das operações no campo. Imagina as nossas áreas aqui, principalmente no Alto Paranaíba, com grandes extensões, e você precisa cultivar às vezes, por exemplo, hortaliças que precisa colocar semente após semente numa precisão muito grande. Então a máquina faz isso com muita qualidade, né? E também permite expandir áreas agrícolas, pensando sempre em preservar, né, as questões ambientais que nós temos em cada uma dessas áreas. Bom, a mecanização ela é entendida como o uso racional das máquinas agrícolas, né? Para resumir o que vem a ser o contexto de mecanização, né? Então, no final das contas, o que nós queremos com a mecanização é fazer o uso racional, né, das máquinas e implementos agrícolas, né? Tem uma diferença aí entre máquinas e implementos agrícolas que é importante do engenheiro agrônomo, né, entender. Máquina produz movimento, né? Implemento tem a capacidade apenas de ser tracionado pelo trator, pela máquina, tá? E o que a gente quer com o uso racional de máquinas e implementos é que nós tenhamos o trabalho sendo realizado com o máximo de rendimento útil, com o mínimo de gasto de energia e também com a otimização da questão temporária e também da questão econômica. Então, resumindo, o conceito de mecanização, na verdade, é fazer uso racional das máquinas e implementos agrícolas, né? Pensando na questão de tempo, energia, dinheiro e também, obviamente, é importante se pensar nas questões ambientais.
Eu sempre abordo esse tema nas minhas aulas porque eu entendo que o profissional que trabalha com a parte técnica, ele tem que saber falar o que é correto do ponto de vista técnico e, ao mesmo tempo, ele tem que saber se comunicar com o produtor. E existe uma questão muito importante nesse tema, que é a terminologia que a gente usa para as máquinas. Toda máquina, o termo técnico que nós devemos utilizar é dora. O termo popular, que normalmente se diz por aí, é deira. Então, assim, não é semeadeira, não é plantadeira, não é? Tecnicamente, o termo correto é semeadora, é plantadora, é transplantadora, é adubadora, é beneficiadora, é ceifadora, é colhedora. Então, máquina agrícola, nós utilizamos o termo dora para caracterizar de forma técnica adequada aquela máquina, aquele implemento. É claro que o mais importante quando nós estamos no campo é saber nos comunicar com o produtor, com os outros técnicos, mas aquele profissional da área agrícola, principalmente aquele que vai trabalhar com a parte de, às vezes, docência, a parte de pesquisa, ele tem que saber se comunicar de forma adequada. Daí a necessidade de se entender termos técnicos corretos. Bom, o carro-chefe da mecanização são os tratores agrícolas, não tenha dúvida disso, né? E aí no final do século XVII, início do século XVIII, começou-se o desenvolvimento das máquinas agrícolas, principalmente as máquinas a vapor, né, os motores a vapor. Então, principalmente com a finalidade de substituir a força de tração animal. Eu particularmente gosto muito dessa foto, né, porque mostra uma máquina lá atrás sendo tracionada por animais. Imagina a dificuldade de manutenção de uma máquina dessa, né? A manutenção dos animais, né? O adestramento. Então, assim, é uma ideia fantástica, mas que tem uma complexidade muito grande embutida na realização dessa operação com a tração animal. No século XIX, né, já existia o conceito de potência muito bem definido, que levou um desenvolvimento muito grande dos processos de mecanização de modo geral. Basicamente, nós devemos isso a James Watt, que pesquisou muito e desenvolveu esse conceito, né? Basicamente, né, o conceito de potência nada mais é do que trabalho por tempo, por unidade de tempo. Se a gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento, né, então potência é força vezes deslocamento dividido por tempo. Se a gente pega que distância, né, deslocamento, distância por tempo é igual a velocidade, né? Então nós sabemos que potência é força vezes velocidade. Então é bom nós entendermos que potência é um binário, é uma combinação de força com velocidade. Então, um trator, uma máquina, ela vai desenvolver uma potência desde que essa potência esteja combinada com a força e com a velocidade. Então, às vezes você pode reduzir a velocidade do trator e aumentar a força de tração desenvolvida para que você tenha uma compatibilidade com a potência nominal do trator, né? Então nós podemos sempre brincar com essas duas questões aqui, a força que ele está desenvolvendo com a velocidade para adequar essa operação à potência que o trator está desenvolvendo, né? Um termo muito utilizado nessa área é cavalo-vapor, né? Cavalo-vapor significa, né, 75 kgf metro por segundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma quantidade de trabalho realizado por um animal com a capacidade de suspender 75 quilos em 1 metro durante um tempo de 1 segundo. Né? Então, quando a gente fala que o trator tem 100 cavalos, por exemplo, né, ele consegue suspender 7.500 quilos
numa distância de 1 metro durante um tempo de 1 segundo. Né? Então dá para termos ideia do que vem a ser essa capacidade de realizar trabalho que um trator tem. Bom, os tratores primeiros, né, que surgiram eram, na verdade, máquinas a vapor, né, ainda dentro do contexto do século XIX. Né, isso surgiu basicamente pelos princípios de James Watt, pesquisando a capacidade do vapor realizar trabalhos. Os primeiros tratores eles tinham os pneus, não tinha pneu de borracha, como a gente conhece hoje, os rodados eram de metal. Né? Os tratores normalmente, de modo geral, eles eram muito pesados, muito lentos, né? Não conseguiam desenvolver potência muito grande. Isso só foi resolvido de fato com o aprimoramento dos motores de combustão interna. E aí nós temos motores mais rápidos, mais leves, com a capacidade de geração de potência de acordo com a rotação estimada. Né? Um desenvolvimento muito grande dos mecanismos de transmissão, a parte de ergonomia muito aprimorada, o que torna cada vez mais aprazível, né, mais atrativo o trabalho no campo. E aí numa cabine dessa, o operador então ele tem ar-condicionado, ele vai aí escutando a moda sertaneja dele, né, outra opção musical dele aí. Então o trabalho se torna mais atrativo. Não é? Um avanço que nós tivemos nos últimos tempos dentro do contexto de mecanização foi a agricultura de precisão. Não é? E, de modo geral, a agricultura de precisão ela visa o trabalho com a variabilidade, tanto no espaço quanto no tempo. Isso baseado em análises amostrais e georreferenciadas. Então, quando a variabilidade ela é determinada, nós temos ali uma infinidade de capacidade de levantamento de informações para que a gente possa fazer uso racional dos insumos, minimizar os impactos ambientais, otimizar a tomada de decisão pela quantidade de informações que acaba se levantando e, obviamente, pensar na maximização da qualidade, da produtividade e lucro. Mas eu sempre lembro que lucro, às vezes, pode ser o foco principal, mas quando você pensa em impacto ambiental, tomada de decisão, racionalização dos insumos, tudo isso aqui vai convergir para a otimização do lucro no final. Tá? Então, a agricultura de precisão ela trabalha com a variabilidade espacial. E baseado nessa variabilidade, nós podemos tomar uma infinidade de decisões. Tá? Por meios de análises geoestatísticas, são elaborados os mapas. Esses mapas, então, eles nos dizem qual que é a área que tem semelhança nos dados entre si. Né? Então, nós temos essa área aqui, por exemplo, que tem uma semelhança no comportamento dos dados. Isso aqui é uma análise de clorofila ou indicativo, né, de clorofila em maior quantidade nessa área, aqui menos quantidade de clorofila. O que nos pode dizer que essa área, por exemplo, recebeu mais adubo. Né? Então, nós podemos tomar uma série de informações a partir dessa análise de variabilidade do terreno. Tá? E o que a gente espera para o futuro? Né? O futuro, na verdade, já está aí. Vocês que estão no meio acadêmico agora e que vão para o mercado de trabalho em breve, vocês devem se preocupar muito com a agricultura de precisão. Preocupar no bom sentido, porque é uma tendência, ela veio para ficar, para aprimorar os processos produtivos e é o que vocês devem se ater para que possam, então, desenvolver todos os conceitos que aprenderam na agronomia. Né? Trabalho com automação, né? com drones, né? Com a tecnologia 5G que está por aí, que precisa chegar tanto no campo, tanto na cidade quanto no campo. Né? Então, a tendência é a agricultura de precisão vinculada sempre à mecanização. Então, fica a dica para que vocês possam se aprimorar nessa ferramenta, porque é isso que vocês vão encontrar quando estiverem no mercado de trabalho. Bom, de modo geral, era isso que eu tinha para apresentar nesse momento. Agradeço muito a atenção de todos, desejo sucesso, um forte abraço.